E eu vou aqui, então, informar a todos os participantes. Bom dia a todos vocês. Bom dia e prazer vocês todos aqui conosco mais uma vez em nossa Fast Live. Nós tivemos um pequeno problema aqui técnico em relação ao vídeo da doutora Daniela, mas ela está aqui presente conosco. Eu acho que muita gente já até conhece ela, que tem participado aí das nossas Fast Live. Daniela, desculpa, eu não estou conseguindo identificar qual é o tipo de problema. Tentei com a utilização de uma nova senha, mas não foi possível também. Enfim, vou pedir então para que então, a doutora Daniela dê início à sua Fast Live. A doutora Daniela da MEIB, Advogados Associados, está sempre conosco aqui participando com diversos temas importantes para o setor. E dessa vez não é diferente, nós vamos falar sobre LGPD na relação do trabalho, que é uma dúvida muito grande de diversas empresas, né, doutora Daniela? Vamos iniciar então? Vamos lá então. Bom dia a todos. Obrigada a todos os presentes pela participação. O nosso objetivo hoje é falar de alguns pontos importantes desde a fase da pré-contratação, né, quando tem só uma vaga disponibilizada, e aí começa aquele processo de recrutamento até o término do contrato de emprego. Como o tempo é curto e a gente está fazendo essa Fast Live até para não ficar muito cansativo, né, Robson, para ser bem dinâmico, eu vou colocar os principais pontos e depois, se houver dúvidas que a gente não possa solucionar hoje, eu estou à disposição, o Robson pode compartilhar o meu e-mail para que a gente converse, tá? Então vamos lá. Bom, vocês sabem que a LGPD ela tem por objetivo a proteção de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. A relação de emprego é uma relação em que há esse compartilhamento de dados o tempo todo, tá? Então, vamos lá, para o começo, antes da contratação, na fase pré-contratual. Tratar dados, para que vocês saibam, é um conceito muito amplo. Se a gente for olhar na legislação, ele abarca pelo menos 20 verbos, 20 núcleos verbais que estão abrangidos pelo que a gente chama de tratar dados. E o objetivo da legislação, quando traz todos esses núcleos, é justamente estabelecer condutas de forma ampla, para que tudo isso esteja abarcado pela proteção que se pretende com a LGPD. Então, como que é tratar, o que é tratar dados? Coletar, recepcionar, classificar, arquivar, reproduzir, transmitir, utilizar e descartar é o que a gente vai fazer muito na relação de emprego e são condutas, são ações que estão abrangidas pelo conceito de tratar dados, tá? Esse procedimento, envolvendo quaisquer uma dessas ações, ele deve ser cauteloso, ele está sob a responsabilidade da empresa, a partir do momento em que esses dados são compartilhados pelo titular, que é o candidato a uma vaga, e depois o empregado. E é preciso que a empresa crie rotinas que estabeleçam segurança aos interessados, tá? E que permitam também ao titular dos dados ter conhecimento prévio da razão, do motivo, da destinação daqueles dados que foram compartilhados. Então, vamos lá. Na primeira fase do contrato, o que a gente tem? Primeira questão, divulgou a vaga, o que eu vou tentar, quais são os dados inerentes a essa divulgação? Apenas dados pessoais. Então, são aqueles dados que pertencem naturalmente à pessoa, são os dados que normalmente eu recebo no currículo, tá? Dados pessoais, o nome completo, o RG, CPF, escolaridade, data de nascimento, a formação profissional, eu falei escolaridade, mas a formação, estado civil, o endereço eletrônico, os telefones de contato, enfim. Esses são os dados pessoais que normalmente serão compartilhados nessa primeira fase, a fase pré-contratual, tá? Os dados pessoais sensíveis, que são os dados que virão na sequência, são aqueles dados pessoais que estão associados a algum tipo de contexto ou a alguma opção feita pelo titular. Então, esses dados pessoais sensíveis, eles são quais dados seriam esses? A opção sexual, a convicção religiosa,
os dados referentes à saúde, à existência de dependentes, de pagamentos a esses dependentes, as opções político-partidárias. Esses dados são os dados sensíveis e que eles não vão transitar em todas as fases da relação. Então, vamos lá, vou explicar para vocês. Numa relação de emprego, só para a gente lembrar, eu vou ter que compartilhar todos esses dados, mas isso vai ser feito por fase. Então, antes do contrato, primeiro contato, o contato entre a empresa e o interessado na vaga. Essas primeiras informações que eu vou compartilhar são apenas aquelas que estão no currículo enviado, tá? Quem que vai ter acesso a esses dados? O recrutador, que pode ser uma empresa terceirizada, contratada para essa finalidade, ou então uma pessoa da própria empresa que disponibilizou a vaga e que vai ter acesso a esses dados do candidato. Bom, se eu contrato uma empresa que vai fazer o papel de recrutadora, é preciso que no meu contrato de prestação de serviços eu já tenha as cláusulas que resguardem esses dados que serão compartilhados na fase pré-contratual. Então, na hora de firmar o contrato de prestação de serviços, é importante que ele seja revisado e que as cláusulas de proteção da LGPD estejam previstas. Como a coleta de dados é imprescindível, tá? Seja por meio de uma empresa de recrutamento ou quando o recrutamento é feito pela própria empresa, é indispensável que a gente só colete os dados que são essencialmente necessários. E quais são esses dados nessa fase pré-contratual? Bom, a doutrina entende que apenas os dados pessoais. Tá? Então, na fase do pré-contrato, a fase de disponibilização de vaga e a fase de seleção, eu só vou compartilhar, só vou pedir, coletar e apenas serão compartilhados dados pessoais. Os dados que estão relacionando o profissional, o candidato, às atividades que serão desempenhadas naquela vaga, tá? Primeira informação importante. O que eu não vou coletar, então? Os dados pessoais sensíveis, que possam, de algum modo, gerar discriminação. Ou aqueles que não tenham qualquer relação com a atividade que será desempenhada. Exemplo, perguntar se o candidato pretende se casar, se ele teve doenças prévias ou se está em tratamento de uma doença grave, se ele pretende ter filhos. Esse tipo de informação, que é absolutamente pessoal, ela está fora dessa primeira fase, que é a fase pré-contratual. Então, esse tipo de dado, ele não deve ser questionado, não deve ser coletado e tampouco armazenado nessa fase de recrutamento, tá? A regra que a gente vai aplicar aqui é da menor quantidade de dados coletados e a transparência da informação ao titular. O que significa isso? Que eu vou coletar a menor quantidade possível de dados para que eu, empresa, me resguarde quanto a um possível vazamento, e todos os dados que serão coletados, eu terei que informar ao titular a finalidade dessa coleta de dados. Tá? Então, é isso que vai vigorar nessa primeira fase. Primeira dica: no momento em que você divulga a vaga, você já precisa estabelecer um formulário que será assinado pelo candidato, onde ele autoriza com a coleta dos dados que foram enviados e com a utilização desses dados para fins de um processo de seleção de recrutamento. Então, esse é o primeiro documento que eu recomendo que vocês façam. É um formulário que deve ser preenchido pelo candidato, onde ele expressamente concorda, tem ciência e concorda que os dados foram recebidos pela empresa que abriu a vaga e que esses dados serão utilizados para finalidade de seleção e recrutamento. Primeiro ponto, tá? Nesse documento, vocês também têm que colocar o seguinte: um prazo para que todas essas informações sejam descartadas depois que terminar o processo seletivo. Então, se ele for contratado, a gente vai iniciar uma nova fase de compartilhamento de dados. Mas se ele não for contratado, nesse documento eu também tenho que dar ciência para o candidato do que vai acontecer com aquele material que eu estou coletando após o término do processo seletivo. Quem que faz esse documento? Bom, normalmente quem faz a parte de recrutamento, ela tem já um passo a passo
do procedimento e de tudo em que será preciso compartilhar dados. Então, é preciso ter esse passo a passo claro, formular esse documento, e o documento também tem que ser, é bom que seja revisto e elaborado pelo advogado, pelo jurídico da empresa, ou por um advogado que venha a ser contratado para essa finalidade. Segunda dica, se houver intenção da empresa de que disponibilizou a vaga, divulgá-la dentro da própria empresa, às vezes é um grupo de empresa, ou então foi feita a entrevista, mas verificou que o candidato não cumpriu algum requisito, mas que pode ser aproveitado em um outro setor. O que é importante? Que esse primeiro documento que eu expliquei para vocês também contenham a informação de que esse currículo, de que esses dados poderão ser compartilhados com outros setores. E aí ele autoriza ou não esse compartilhamento, esse envio das informações do currículo para um outro setor da empresa, ou então para uma outra empresa, de repente, pertencente ao mesmo grupo. É muito comum que as empresas um pouco menores também façam essa transmissão de currículos quando recebem um recurso que às vezes não pode ser aproveitado por uma vaga. Então, esse tipo de compartilhamento, ele só pode acontecer se o titular do dado autorizar. E é por isso que eu recomendo que nesse documento inicial, que é o documento que a gente apresenta para o candidato, quando ele chega para a entrevista, eu já contenha também essa hipótese se a minha intenção é eventualmente passar esse currículo para uma outra área, tá? Terceira dica. Se a entrevista for feita por vídeo, que é o que tem acontecido muito por conta da pandemia e tudo mais, esse documento tem que ter a previsão de que a entrevista será gravada, que o empregado, que o candidato tem ciência de que esse vídeo será armazenado. E depois, também nesse documento, colocar que ao término do processo de seleção, num prazo X, e colocar lá 10 dias, 15 dias após o processo de seleção, esse vídeo, assim como o próprio currículo e as demais informações, serão descartadas. Por quê? Porque isso confere ao titular a transparência naquilo que será feito, e a segurança de que ao término do processo seletivo, ninguém vai utilizar aquele conteúdo da entrevista para mais nada. Bom, era muito comum, e eu tive um caso interessante aqui, por isso que eu vou dizer, que no momento da entrevista, o recrutador fizesse anotações, apontamentos à caneta no currículo que foi apresentado, tá? A LGPD entende que normalmente essas informações são consideradas dados pessoais sensíveis, porque muitas vezes elas surgem no ambiente de uma conversa que vai além daquelas informações que estão no currículo e que já foram compartilhadas. Então, nesse caso, qual que é a sugestão? Se for fazer algum tipo de anotação numa entrevista presencial, essas anotações têm que ficar num documento à parte, utilizado pelo recrutador, e ao final da entrevista, devem ser imediatamente descartados, sequer armazenados juntamente com o currículo, tá? Eu tive um caso muito interessante de uma recrutadora, que inclusive era advogada. No momento em que ela fez a entrevista com o candidato, ela fez uma anotação no currículo desse candidato de que ele tinha um filho usuário de drogas, porque saiu essa conversa. Lá, durante a entrevista, a pessoa explicou por que alguns dias precisava se ausentar, ou chegava mais tarde, porque acompanhava esse tratamento. Ela fez essa anotação e alguns dias depois a pessoa não foi aprovada na entrevista e a empresa recebeu uma notificação extrajudicial da candidata para que se abstivesse de utilizar aquela anotação que foi feita à parte do currículo. Porque a pessoa que estava sendo entrevistada viu essa anotação no currículo e o currículo não foi descartado ao final da entrevista. Então, é importante que vocês tenham esse cuidado, que nós, como empresa, tenhamos esse cuidado. Por quê? Porque todos estão muito informados sobre a legislação de proteção de dados, inclusive os candidatos, principalmente os candidatos que fornecerão os dados. E aí, esse tipo de cuidado é imprescindível para que vocês não tenham essas situações judiciais ou extrajudiciais futuramente, tá? Bom, então a gente já disse de fazer esse documento que é imprescindível, onde o candidato concorda com o compartilhamento de dados, concorda que esses dados serão utilizados para um processo de recrutamento, para um processo de seleção, e aí,
quando essa fase termina e eventualmente não há contratação, é preciso que ele tenha a ciência da finalidade daqueles dados, ou seja, que num prazo X, os dados, assim como a gravação, assim como a entrevista, serão todos descartados e não haverá mais armazenamento de dados pessoais ou sensíveis, né, que a gente admitiria só numa exceção, nessa fase de pré-contrato. Outra questão, era muito comum que nesse momento do recrutamento, da entrevista, a gente pedisse para o candidato indicar uma referência. O que eu podia falar? Qual empresa que você atuou? Tem alguém lá que eu posso conversar? Às vezes, o próprio formulário de entrevista já vinha lá com um campo para que se preenchesse uma indicação, né? Esse tipo de procedimento, essa solicitação de uma referência é tida pela doutrina, pela magistratura, como absolutamente contrária à Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque é expor indevidamente e desnecessariamente o profissional nessa fase em que ele está sendo já avaliado. Tá? Então, se ele já está sendo avaliado e o processo de seleção e recrutamento ele é privativo entre o candidato e a empresa, não há motivos para que eu peça a indicação de uma referência, salvo em situações específicas. Então, por exemplo, para aqueles que estão concorrendo a uma vaga de vigilante, que eu tenha que fazer algum tipo de investigação, existe em relação à vaga uma justificativa legal? Ok, eu posso pedir, mas regra geral, solicitar no formulário ou mesmo na entrevista a indicação de contatos de referência é tido como contrário à proteção que traz a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Eu sugiro que vocês excluam esse quesito, já que a gente está falando na maior parte com as empresas que atuam em tecnologia, tá? Bom, então, essa fase pré-contratual, basicamente é isso. Eu preciso ter esse documento que coloque ali o passo a passo do tratamento de dados, dos dados que eu, enquanto empresa, vou receber por conta da vaga, que eu tente coletar a menor quantidade de dados possíveis, que eu me limite a coletar apenas os dados pessoais e, preferencialmente, apenas aqueles que estão no currículo que eu recebi, e que o candidato, ele coloque ali expressamente, anua expressamente para aquele compartilhamento, para aquele armazenamento e saiba, seja informado e também tenha ciência de que forma esses dados serão descartados ao final desse processo, tá? Então, fase pré-contratual, as principais questões são essas. De um modo geral, é isso que vocês vão ver e é esse o cuidado que vocês terão que ter na hora de receber esses dados dos candidatos. Lembrando também que se eu pretendo compartilhar esse currículo dentro da empresa, para um outro setor, para uma outra vaga, é preciso também que o candidato concorde, que ele anua expressamente naquele documento inicial. Bom, segunda fase, durante o contrato. Durante o contrato é o momento em que eu vou ter o maior número que eu vou ter compartilhamento total, tanto de dados pessoais quanto de dados pessoais sensíveis. E aí, eu tenho compartilhamento de dados não apenas por autorização do titular, como também por cumprimento de dever legal. Então, eu preciso ter esses dados, por quê? Porque eu serei legalmente cobrado pelo armazenamento desses dados, tá? Então, uma vez aprovado o candidato, a gente começa o quê? A fase de coleta de dados inerente a qualquer relação de emprego. Quais dados? Que são considerados sob proteção da LGPD. As informações pessoais todas, o horário de trabalho, o valor do salário, a existência de descontos provenientes de processo de pensão alimentícia, a inclusão de dependentes em plano de saúde, as faltas, os motivos de afastamento, as justificativas das faltas, as doenças que foram indicadas no Código de Identificação de Doença, que é o CID. Então, todos esses dados que são normalmente coletados, tá? Esses dados, eles estão sob proteção da LGPD. E aí, o que eu preciso ter? Primeiro ponto, é importante que o empregado também tenha conhecimento dos dados que serão coletados e a cada etapa concorde com o compartilhamento desses dados. Então, vamos começar. Ficha de registro. Ficha de registro é um documento que, por dever legal, o empregador ele deve manter.
Coloquem na ficha de registro apenas as informações indispensáveis ao registro do vínculo, a identificação do trabalhador e ao registro do vínculo. Nenhuma identificação pessoal que não seja necessária. Se é preciso colocar num documento anexo à ficha de registro alguma informação pessoal, por quê? Porque a filiação ao sindicato é considerado um dado pessoal sensível, assim como a participação em convênio médico. Façam isso sempre em documentos apartados, que fiquem próximos à ficha, e colham a concordância do trabalhador em armazenar, em coletar esses documentos, tá? Biometria, também considerado um dado pessoal sensível. O que é importante aqui na biometria? Seja ela aquela que a gente utiliza só por conta do cartão de ponto ou a facial, independente do tipo da empresa. É indispensável que o empregado tenha ciência que esse dado pessoal sensível, ele será compartilhado e utilizado apenas para aquela finalidade, ou seja, registrar o acesso à empresa, a saída, o horário. Então, vocês têm que colocar no documento, quando faz a coleta da biometria, a finalidade da utilização daquele dado e a anuência do empregado para que ele seja utilizado. Declarações de dependentes, por exemplo, para fins de Bolsa Família, também são considerados dados pessoais sensíveis. O contrato de trabalho e os aditivos também são considerados os dados. As advertências, suspensões e motivos. Veja, advertir, suspender um trabalhador é procedimento normal numa relação de emprego. Ele tem o direito de que os motivos que levaram a essas situações sejam preservados. Então, o que é importante? Que a empresa estabeleça uma rotina de modo que durante a relação de emprego haja um setor ou uma pessoa específica para receber esses documentos, ter acesso a essas informações, tratar essas informações com o titular e armazená-las. Às vezes eu recebo algumas consultas com advertências e aí vem da empresa e um monte de gente copiado no e-mail. Essa é uma forma muito comum de vazamento de dados, porque eu estou expondo dados pessoais sensíveis do trabalhador, tá? Então, é indispensável que nessa fase eu tenha uma rotina previamente estabelecida na empresa, para que poucas pessoas tenham acesso a esses dados e para que eles não sejam compartilhados de forma desnecessária. Exames periódicos com históricos e resultados, eles devem ser armazenados no departamento específico. Então, a empresa que tem setor de medicina e segurança, é esse setor que deve ficar com os exames periódicos, assim como os atestados. Se não tem um departamento específico para empresa menor, tem que nomear uma pessoa que vai recepcionar e tratar esses dados, e apenas essa pessoa, para que o empregado tenha conhecimento de que só aquela pessoa dentro da organização tem conhecimento da moléstia que ele está enfrentando. É um direito dele não ter um histórico de uma consulta médica ou de um afastamento compartilhado com os demais empregados, tá? Informações como dependentes em seguro e filiação em entidade sindical são também considerados dados pessoais sensíveis. Algumas convenções coletivas, elas já mencionam a LGPD e alguns procedimentos genéricos até na coleta desses dados, porque é normal a empresa coletar esses dados e transmitir ao sindicato, até por conta da filiação, assim como a seguradora no caso de inclusão do próprio empregado e de seus dependentes. Nas duas hipóteses, é preciso que vocês tenham um documento do trabalhador autorizando o compartilhamento desses dados, seja com o sindicato, seja com a seguradora, porque você vai estar não só reiterando a concordância dele com aquele procedimento, que provavelmente pode gerar um desconto, como essas hipóteses, mas a concordância também que aqueles dados sejam compartilhados com esses terceiros, tá? A empresa, para resumir, porque eu sei que meu tempo está acabando, ela precisa definir rotinas seguras. O que são rotinas seguras? Bom, é essa pessoa que recebe, é essa pessoa que compartilha, é essa pessoa que vai tratar com o empregado. Esses documentos serão armazenados dessa forma. E hoje, como tudo está na nuvem, tudo é digital, se houver a possibilidade de desenvolver aí com as equipes de tecnologia, que tudo seja digitalizado e, se possível, criptografado, anonimizado, enfim, de uma forma que se preserve ao máximo o conteúdo dessas informações, tá?
todos os empregados, todos que, por exemplo, adentram o Departamento de Recursos Humanos, ou então que entram na sala do pessoal da Medicina e Segurança, todos devem ser treinados sobre a LGPD. Por quê? Porque é comum, não deve acontecer, mas pode acontecer de se esquecer um atestado médico com um CID em cima de uma mesa. E aí entra uma pessoa para entregar uma correspondência, para procurar alguém, ou então para fazer a limpeza, e tem acesso à informação que está ali, em cima daquele atestado que ficou indevidamente esquecido sobre uma mesa. Então, é indispensável que a empresa toda ela receba essa orientação. O que são dados que devem ser protegidos? Quais as informações que não podem ser divulgadas? Se isso acontecer, quem que é o responsável pela gestão, por evitar, por minimizar esse tipo de vazamento? Então, é indispensável que vocês tenham esses cuidados da documentação, mas que orientem todos que adentram o ambiente de trabalho. Porque é uma responsabilidade de vocês, enquanto empresa, armazenar e tratar esses dados com todas aquelas 20 condutas que estão previstas na lei, tá? Então, já falei dos atestados, já expliquei o que a gente precisa fazer durante o contrato de emprego quando eu quiser compartilhar as informações. Tudo tem que ser mediante procedimento, tudo tem que ser mediante obtenção de anuência expressa, e embora isso dê um pouco de trabalho, é possível que o jurídico elabore essa documentação, esse passo a passo, que é o que vai minimizar uma situação de vazamento, porque a gente sabe que a maior parte do vazamento acontece por falha humana. Então, são esses dados, essas providências que vão minimizar a chance de vazamento e que também vão resguardá-los numa situação de ação judicial. E por quê? Porque, embora as penalidades da LGPD ainda não estejam, né, em vigor, como vocês sabem, por conta dessa vigência a partir de agosto e tudo mais, julho, enfim, as ações de indenização por danos morais, elas já estão sendo distribuídas. As notificações extrajudiciais por parte de titulares dos dados já estão sendo encaminhadas. Então, a gente já precisa ter esse tipo de cuidado em todo o passo a passo da relação, tá? Então, todos os empregados devem ser orientados sobre a proteção dos dados. Guarda segura, já expliquei para vocês. Armazenamento digital, de preferência com criptografia, identificar uma pessoa que vai ter acesso, e quando for caso de descarte também de documentos, indispensável que eu estabeleça o prazo para esse descarte, a fim de que o titular dos dados tenha ciência. Bom, e depois do término do contrato? Após o término do contrato, as minhas obrigações como empregador, elas persistem. Não só naquele prazo de 2 anos de uma ação trabalhista ou 5 anos. Documentos, por exemplo, da Medicina do Trabalho, eles podem ser solicitados em até 20 anos pelo titular desses dados, tá? Então, assim, muitos recomendam que, ao término do prazo de 2 anos, tudo seja descartado. A meu ver, é uma orientação muito simplista. Por quê? Porque existem dados que eu tenho o dever legal de armazenar. Então, se eu tenho alguma empresa aqui que tem algum setor em que há situação de insalubridade, periculosidade, às vezes eu sou terceirizado, e aí o meu empregado está lá no meu tomador, que tem essa situação de insalubridade e periculosidade, eu sou obrigado a armazenar o dado. O que eu tenho que fazer nessa situação? Não posso descartar, que seria a forma mais fácil de eu evitar um vazamento, mas eu tenho que promover a guarda responsável. Então, a mesma coisa. Terminou a relação de emprego, tem que ter uma pessoa identificada dentro da empresa. Então, isso aí na verdade, rotina que eu vou estabelecer. Essa pessoa é responsável pelo armazenamento desses dados, os dados serão digitalizados, ficarão, por exemplo, em um arquivo que apenas essa pessoa terá acesso, ou se essa pessoa vier se desligar, uma outra pessoa no lugar dessa, mas eu vou restringir, limitar as pessoas que terão acesso a todos esses dados da minha relação que ficou para trás. Dados pessoais e que representem opções que não tenham relação com a relação de emprego, que não estejam relacionadas às atividades desempenhadas, esses sim podem ser descartados, tá? Robson, eu tentei falar com o mais breve possível sobre esses cuidados. O assunto demanda muitas dúvidas, né? Mas eu trouxe apenas as dicas, o que é fundamental para que vocês saibam durante a relação de emprego, esses cuidados fundamentais. Estou à disposição. Doutora Daniele, muito obrigado.
Tem uma pergunta aqui que eu creio que ela seja bem rápida a resposta, então a gente vai usar aqui um minutinho só a mais, onde o Gilmar Duarte, perdão, ele faz a seguinte pergunta. A concordância do candidato para compartilhar com outros setores da empresa ou grupo, né, ou grupo, deverá citar o setor ou empresa, ou basta perguntar se ele autoriza o compartilhamento da informação por um X período? Olha, se já existe, por exemplo, uma vaga aberta num outro setor que é possível identificar, melhor. Por quê? Porque eu estou restringindo o compartilhamento. Então, naquele documento que eu expliquei para vocês, na fase do pré-contrato, eu já peço, já indico ao empregado, ao candidato, olha, existe uma vaga, eu vi aqui o seu currículo, conversei com você, existe uma vaga nesse outro setor. É para essa atividade. Você tem interesse? Tem interesse. Neste ato, informei o seu candidato de que há uma vaga disponível no setor tal. O mesmo se mostrou interessado e permitiu o envio desse currículo à área específica que será recepcionada pelo senhor fulano de tal. O ideal é isso. Tá? Perfeito. Restringir ao máximo a informação e dar publicidade ao titular do dado do caminho que aquele dado vai seguir. Perfeito. Tá ótimo. Doutora Daniela, realmente o tema é bastante complexo e você conseguiu aí, dentro dos 30 minutos, cumprir a abordagem das principais informações a respeito da relação do trabalho. Agradeço a presença de todos vocês. Quem tiver dúvidas podem fazer através do e-mail robson.cabral@ceprosp.org.br e eu encaminharei para a doutora Daniela. Tudo bem, doutora? Claro, estou à disposição de vocês. O tema é muito vasto. Eu sei que a gente até vi aqui uma sugestão para a gente dividir isso em 3 lives. Realmente tem muita coisa para a gente conversar. E lembrando que, de acordo com a atividade da empresa, eu vou ter que fazer esses documentos cada vez mais próximos, né, da realidade. Mas em relação às dúvidas de vocês, fiquem à vontade, que eu estou à disposição. Obrigada, Robson. Obrigada a todos vocês. Mais uma pergunta aqui, que se o vídeo será salvo em algum caminho. Sim, nós estamos gravando o vídeo, nós iremos disponibilizar em nosso portal do CEPROSP, www.ceprosp.org.br, e ficará disponível para vocês também poder ouvir a gravação novamente. E, mais uma vez, pedimos desculpa, dado aí o problema técnico em relação ao vídeo da doutora Daniela, que na próxima Fast Live será corrigido, obviamente. Muito obrigado a todos vocês, tenham um bom dia e uma boa semana. Muito obrigado pela participação de todos. Grande abraço a todos vocês. Doutora Daniela, muito obrigado, um grande abraço para você e até a próxima Fast Live, pessoal. Grande abraço, bom dia. Bom dia, obrigada.